Olá, bem-vindos ao meu canal. Vamos nos planejar para setembro? O tema deste mês é fundo do mar. E assim, eu não ia fazer uma aquarela esse mês. Infelizmente, a ilustração da capa não daria para fazer no papel do bullet, principalmente por causa da questão da luz e sombra, já que a referência que eu peguei tem uma luz bem dramática. Então, isso dificultaria nesse papel comum de fazer essa luz e sombra. O animal da capa é uma cachalote. Eu nunca desenhei baleias, mas esse tema foi algo que eu sempre quis fazer. Eu sempre quis colocar alguma baleia dentro de algum tema ou fazer um tema específico só dela. E eu finalmente fiz. Eu me diverti muito fazendo essa cachalote. No final, eu vou usar um pouco de lápis de cor só para dar um contraste a mais nessa ilustração. Porque, enfim, com a aquarela eu teria que fazer ainda mais camadas e eu resolvi agilizar o meu trabalho. Então, nesse tema, eu ia usar 3 materiais, assim, inicialmente. Eu pensei aquarela, o lápis de cor e a brush de novo, né? Geralmente eu tô juntando esses 3 materiais para fazer os meus temas. E lógico, alguns outros materiais, como a caneta para fazer o contorno, né? A arte final, uma caneta gel, que nesse caso aqui eu vou usar para fazer uns detalhes no rosto da baleia, né? O branco do olho e o brilho no corpo da baleia, né? Já que a luz está vindo de cima, vai ter ali um pontinho de luz na parte superior da baleia. Então eu fiz eu fiz tudo isso com a caneta gel que eu tenho aqui. Eu escrevi o tema de setembro aí embaixo em preto, então não teve muito contraste, não dá nem pra ver que tá escrito setembro. Então depois eu peguei a caneta gel e tentei fazer uma espécie de luz pra tentar ver alguma coisa, só que no vídeo continua não dando pra ver nada. A olho nu dá pra ver melhor, mas é porque no vídeo realmente não vai aparecer. Agora no calendário eu vou fazer um polvo. E aqui eu não me importei de usar a aquarela diretamente nesse papel comum, vamos dizer assim, porque eu gostei desse efeito que ficou bem manchadinho, assim, eu acho que deu um charme. Ficou parecendo quase como se fosse uma fumaça ao mesmo tempo, mas era água, enfim. Só vamos dizer assim que era o efeito que eu queria mesmo. Na capa eu não queria esse efeito, eu queria uma coisa mais suave e ao mesmo tempo que desse muito contraste. Uma coisa que eu quero pontuar é que eu vou usar esse calendário.
tanto para marcar os eventos que eu já tenho marcado no mês, como para fazer um controle de hábitos, né? Então eu escolhi aí uns 4, 5 hábitos, defini algumas cores para eles e vou tentar rastrear, controlar esses hábitos no mês, junto com os eventos que eu já tenho marcado. Vocês viram que eu fiz um polvo, né, na parte de baixo, e ele foi bem simples de fazer. Eu só tive que... Eu basicamente fiz só os tentáculos, né? Eu não coloquei muita sombra nele, nem muita luz. Ele tá mais simples, ele tá mais chapado mesmo. As próximas 2 páginas terão como temas, né? Estrelas do mar e águas vivas do outro lado, né? São 2 bordas. E essas 2 páginas são a de resenha de livros, séries, filmes, eventos e ideias, que eu separei aí em cada espaço específico e fiz a ilustração dos lados. Eu acho que eu tive mais problema, não mais problema, mas mais dificuldade de deixar as estrelas do mar parecendo estrelas do mar do que as águas vivas. O que eu acho que eu tive mais dificuldade nas estrelas foi dar essa sensação de um animal tridimensional, de dar profundidade e volume para essas estrelas. Eu acho que eu não fiz um trabalho assim excelente, mas dá para o gasto. E aí eu comecei com brush, e aí depois eu coloquei marca-texto, lápis de cor, enfim. Eu acho que essa foi a parte mais caótica de todo esse mês. E na Água Viva, eu só achei que ficou estranho o tom de azul que eu usei para a parte de cima da Água Viva. Ele ficou muito escuro, talvez se eu tivesse escolhido um tom um pouquinho mais claro, ou tivesse mesmo aquarelado essa brush, eu acho que teria ficado mais interessante o resultado final. Acho que ficou bem contrastante o corpo dos tentáculos, né? Mas enfim. Bem, depois de fazer essas 2 páginas, nós temos as semanas. E como no mês passado, eu vou fazer aqui 2 semanas com vocês, e as outras 2 eu faço sozinha, ou talvez eu faça um shorts, tô decidindo ainda. Aqui eu vou fazer, nessas 2 páginas eu vou fazer 15 dias. Então vai ser 7 dias na esquerda e 7 dias na direita. E eu deixei 2 espacinhos para fazer uma mini ilustraçãozinha, que de um lado vai ser uma anêmona, que aí no vídeo vai ficar meio... não vai parecer muito uma anêmona. E do lado direito, eu vou fazer um mini coralzinho, né? Um recifezinho de corais. E a parte onde eles estão é areia, era para ser areia, né? E na parte de baixo eu coloquei um tom de azul para remeter
a água do mar mesmo. Aqui foi tudo em aquarela de novo, porque eu não preciso de muito efeito de luz, sombra, contraste. E eu queria uma coisa mais leve, mais fácil de fazer. Então, achei que indo direto com aquarela eu conseguiria isso mais fácil. Eu só usei brush na anêmona. Eu usei 2 tons de brush para fazer a anêmona. Nessa parte, eu não gostei do ângulo da câmera. Eu acho que eu tô lutando com esse ângulo de câmera, porque ao mesmo tempo que ele dá pra ver muito da página que eu tô fazendo, dependendo da posição que eu coloque o caderno, vai ficar muito ruim de vocês verem o que eu estou fazendo, né? Tem uma parte aí que tá cortada, a parte do mar ali de baixo, de eu pintando. Na outra página anterior, das estrelas do mar também, eu perdi muito dos detalhes de eu contornando e pintando, porque por causa do ângulo mesmo. E aí eu tenho que estar toda hora olhando a câmera, e aí eu esqueço. Eu simplesmente esqueço. E aí, às vezes, quando eu vou olhar, eu vi que já cortou um pedaço do que eu estava fazendo e vocês não viram. Ou eu tenho que estar movendo muito o caderno para ele sempre estar enquadrado certinho. Mas, enfim, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou pensar em alguma coisa e eu vou tentar melhorar isso para vocês. Nessa parte das 2 semanas, chegou um momento que eu vi que a minha bateria estava acabando. Então eu comecei a correr com tudo, porque eu precisava fazer mais 2 páginas ainda. E eu não queria parar a gravação, carregar meu celular inteiro e depois voltar a gravar. Eu queria já me livrar dessa filmagem. Então eu fiz as coisas meio na pressa ali. Mas eu terminei tudo certinho, fiz todos os contornos, os dias da semana, numerei tudo, deixei tudo certinho. As últimas 2 páginas eu vou deixar para resenha ou para um apanhado do mês. E, a outra página eu não decidi ainda 100% se eu vou deixar só para resenha ou se eu vou fazer outra coisa. Eu tive uma ideia, mas eu já esqueci o que era que eu queria fazer, então eu vou deixar assim em branco. Elas ficaram bem simplesinhas, essas 2 páginas, até porque eu também estava com pressa, lembre-se. Então, é basicamente a borda de cima, né, da página, com 4 estrelas do mar, né, e aquarela para remeter à areia de novo. Só que aí eu tive um pequeno probleminha, porque eu não fiz tinta o suficiente. Então, eu pintei a primeira borda, e aí a tinta acabou. E aí eu tive que fazer mais tinta, só que eu tava com pouco tempo. Então, eu não tive tempo hábil para fazer exatamente o mesmo tom. E aí, um ficou mais escuro do que o outro, um ficou mais frio, o outro ficou um pouquinho mais quente. Então, assim, mas eu me desapeguei disso e pintei mesmo assim, porque, como eu disse, eu não queria parar a gravação. Mas eu acho que não ficou inaceitável. Bem, é isso. Não se esqueça do like, de comentar se você gostou do tema, qual a página que você mais gostou.
Se você tem alguma sugestão também, pode deixar aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima, beijos e tchau!